Olá, caro aluno da Escola Bíblica de Discípulos Koinonia. É com imenso prazer que eu quero dar boas-vindas a você, onde eu, Paulo, serei o seu professor na disciplina Cartas Pastorais. E eu tenho certeza que nós juntos aprenderemos e ainda colocaremos mais o nosso ministério em prática. Quero convidar você para estar conosco todas as aulas, participando, perguntando. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para o nosso crescimento, tanto espiritual como ministerial. Então, vamos lá, mãos à obra. A primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, a segunda carta e também a carta a Tito, essas cartas compõem então um conjunto de cartas e nós a denominamos como cartas pastorais ou epístolas pastorais. Quando Paulo escreve tanto a Timóteo quanto a Tito, eles já não são mais nem missionários, nem evangelistas itinerantes, agora eles já estão ou já são pastores de igrejas. Timóteo pastoreando uma igreja em Éfeso e Tito pastoreando uma igreja na cidade de Creta. E é justamente nesses momentos que a gente vê Paulo trazendo, ensinando os seus discípulos a darem continuidade no ministério. É tão bom quando nós vemos pastores formando novos pastores, líderes formando novos líderes. É justamente isso que nós vamos estudar nessas cartas e nós vamos inserir ainda mais uma carta, a carta que Paulo escreveu a Filemon. Então, tenho certeza que você sairá mais fortalecido do nosso encontro, dos nossos estudos. E nós vamos então começar falando um pouquinho sobre, na nossa primeira aula, sobre essas cartas pastorais. Vamos lá. Primeira carta ou epístola de Paulo a Timóteo, né? São as cartas as cartas pastorais que nós estaremos estudando nesse trimestre. Primeira carta ou epístola de Paulo a Timóteo, a segunda carta ou epístola de Paulo a Timóteo, a carta ou epístola de Paulo a Tito e também nós vamos estudar e refletir sobre o que Paulo escreveu para Filemon. Dando continuidade aqui, quem era Paulo? Quem era essa pessoa que escreveu essas cartas? Quem foi Paulo que escreveu carta para os seus líderes, para os seus pastores? E nós vamos aprender um pouquinho quem era Paulo. Nós vamos também entender que Paulo respondeu ao chamado de Jesus. Vocês sabem muito bem, está lá em Atos no capítulo 9, quando Paulo ele foi para Damasco para perseguir, para matar os cristãos, e ali ele teve encontro com Cristo e ele recebeu o chamado de Jesus para o ministério. Também Paulo, aquele que perseguia o povo de Deus, os cristãos, ele agora se torna um pregador do evangelho. O perseguidor se torna perseguido. E também nós vamos falar um pouquinho sobre essa mudança de vida radical, dessa mudança de vida total na vida do apóstolo Paulo. Todo esse material você pode acessar aí nos nossos slides, na plataforma do nosso curso, que estará muito mais completo para o seu entendimento, para o seu aprendizado. Falaremos também no ministério de Paulo, foram registradas pelo menos 13 cartas, né? Ou epístolas. Paulo escreveu 13 cartas ou epístolas, cartas eclesiásticas, cartas pastorais e cartas pessoal. No nosso estudo, nós vamos falar um pouquinho sobre as cartas pastorais e também a carta pessoal. Prosseguindo aqui a nossa introdução, quando as cartas pastorais foram escritas? A epístola de Timóteo foi escrita aproximadamente entre 62 a 64 depois de Cristo. A epístola de Tito entre 62 e 64 também depois de Cristo. Vocês vão ver que no mesmo período em que Paulo escreveu a primeira epístola a Timóteo e ele também escreveu a Tito. Nesse caso ele ainda estava solto. Paulo ele não estava preso. Ele não escreveu essas duas cartas na prisão. Porém, a segunda epístola de Timóteo, do ano 64 ao 68 depois de Cristo, Paulo ele já escreve essa carta já na prisão em Roma. De onde as cartas pastorais foram escritas? Olha só que coisa bastante interessante. Provavelmente Paulo escreveu as epístolas de 1 Timóteo e Tito estando na Macedônia. Ou seja, como eu disse, ele estava livre, ele não estava preso, né? Se isso estiver certo, então ele escreveu as primeiras cartas pastorais durante o período de liberdade entre as suas duas prisões romanas.
E já na segunda carta de Paulo a Timóteo, então, não há dúvida que ele escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma. Ele mesmo afirma isso, dizendo que ele estava preso. Por que chamamos de cartas pastorais? Olha só, porque foram destinadas a 2 líderes da igreja primitiva na época, né? A gente sabe que o cristianismo cresceu muito e continua crescendo, claro. Porém, Paulo ele escreve essas cartas a 2 jovens pastores, Timóteo, que estava na cidade de Éfeso, e Tito, pastor da igreja na cidade de Creta. Bom, é claro que todas as vezes que alguém recebe ou alguém escreve uma carta, tem um propósito, tem um objetivo. Quais eram os objetivos de Paulo a escrever as cartas a Timóteo e a Tito? O grande objetivo das cartas pastorais era que Paulo escreve a Tito e a Timóteo era para tratar de coisas urgentes. As igrejas, tanto na cidade de Éfeso como de Creta, precisavam de algumas soluções, de algumas tomadas de decisões, e Paulo então escreve essas cartas para esses jovens pastores. E dentre os assuntos que Paulo destaca para que eles possam ter a graça de Deus para resolver os problemas eram nomear homens de extrema integridade e caráter para os cargos de bispos e diáconos. Nós vamos falar isso mais na frente, né? Paulo estava aconselhando esses jovens pastores a selecionarem homens. E é interessante as características, as qualificações das pessoas que deveriam estar assumindo o ministério. Também Paulo ele escreve aos jovens pastores porque havia um grupo de pessoas tentando inserir na igreja heresias, né? E Paulo os incentiva, os estimulam a combater as heresias e os falsos ensinamentos que estavam se espalhando nas 2 igrejas, que poderia comprometer todo o trabalho da igreja nessas 2 cidades. Na epístola de 2 Timóteo, podemos encontrar um teor de aconselhamento um pouco diferente, e eu achei isso bastante interessante, né? O apóstolo Paulo, ele admite o seu martírio, né? Ele percebe, ele escreve para Timóteo já imaginando, admitindo que ele seria morto, né? Paulo ele fala também a Timóteo acerca da tamanha confiança em Cristo, apesar das dificuldades, das lutas que ele estava enfrentando, ele mantinha firme a sua fé em Cristo, tanto é que ele fala aquela boa frase, linda frase que nós falamos, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E por fim, Paulo ele ressalta que nem mesmo a morte poderia abalar a sua fé. Trazendo para os dias de hoje, quando eu estava preparando, estudando a segunda carta de Paulo a Timóteo, eu percebi que Paulo ele estava incentivando Timóteo a permanecer firme na fé, mas ao mesmo tempo que ele estava incentivando Timóteo a permanecer firme na fé, Paulo estava abrindo o seu coração. Paulo estava dizendo para Timóteo que as dificuldades que Timóteo estava passando, ele também passou, ele ainda estava passando, mas o mais importante era guardar a fé e ficar firme naquilo que Deus havia chamado, tanto Paulo como Timóteo e também a Tito. As epístolas pastorais, elas foram escritas para orientar tanto Timóteo e Tito, né, no exercício das funções que lhe foram confiadas como pastores cristãos. Todos nós líderes, Deus nos chamou, Deus nos capacitou e Deus confiou a nós a sua tarefa, a sua obra. E levando em consideração essa alta experiência que o apóstolo Paulo tinha, né, em relação aos assuntos relacionados à igreja, então ele escreve aos seus filhos, né? Ele chama Timóteo, ele chama Tito de filho, então ele escreve para mostrar para eles, incentivá-los, desafiá-los e também adverti-los de modo sensato e preciso, ou seja, dando-lhes, né, a direção e instrução a fim de que eles possam ter condições suficientes para manterem-se firmes na fé e no trabalho que Deus colocou nas mãos deles. E o cenário histórico? Eu só quero lembrar você que você deve acessar a plataforma para que você possa ter todo o conteúdo, tá bom? E no finalzinho nós teremos algumas atividades. O cenário histórico, Paulo estava na Macedônia e Tito e Timóteo havia partido para Éfeso, né? Paulo estava na Macedônia ou Acaia e Tito na cidade de Creta.
E na segunda carta, como eu disse, provavelmente o apóstolo Paulo estava preso. Bom, nós terminamos aqui a nossa introdução, a primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero convidar você agora a já ter uma atividade. E qual será a atividade que nós já estamos lançando para você? Você pode pegar no YouTube, existe uma pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes, A Vida do Apóstolo Paulo. Essa pregação dele tem em torno de 1h06, mas vale a pena você assistir. Vale a pena. Tire esse momento para você se alimentar da palavra de Deus. Após você ouvir essa mensagem, eu quero no fórum que você coloque lá o que você aprendeu. Quais as áreas da vida, qual o momento que Paulo passou, ou quais as experiências de Paulo que mais inspirou ou inspira a sua vida. Então, não deixe de assistir a pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes, A Vida do Apóstolo Paulo, você encontra no YouTube, e logo em seguida participe do fórum conosco, tá bom? Deus abençoe e a gente se vê na próxima aula.